No vídeo de hoje, vamos falar sobre essa situação da Rússia invadindo a Ucrânia e como isso tem impactado os investimentos, tanto aqui no Brasil quanto no globo. Então fiquem ligados aí para mais informações no decorrer do vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Quer dizer, tudo bom não, né? Bem chata essa situação aí da Rússia invadindo a Ucrânia. E como dizem alguns amigos meus, acho que a gente já está cansado de participar de eventos, né, que vão ficar marcados na história da humanidade. Até pouco tempo atrás, né, a questão da pandemia, que até hoje a gente vem sofrendo os efeitos dela, de certa forma, e agora essa guerra aí da Rússia com a Ucrânia, e que pode se escalar, né, tomar proporções ainda maiores. Fora isso, a gente ainda tem a China já apoiando a Rússia, criando também os pretextos para fazer as invasões dela ali na Ásia, né? Mas isso é papo para um outro vídeo. Então no vídeo de hoje a gente vai falar como que essa situação toda tem impactado os investimentos, tanto aqui no Brasil quanto nos mercados americanos, europeus, enfim. Eu não vou ser repetitivo aqui, até porque vocês já devem ter ouvido, lido e visto muitas informações sobre esse assunto, né? No YouTube deve estar cheio de vídeo aí com o apresentador, o influencer com a mãozinha na cabeça, falando, ah, meu Deus, mas eu vou trazer um ponto de vista aqui, uma perspectiva diferente, talvez até para acalmar você, né? Então assim, o que a gente sabe é que esses momentos eles sempre são momentos tomados por um pânico muito grande, né? O investidor, principalmente o investidor pessoa física, que tem menos acesso a informações, menos conhecimento, ele acaba ficando desesperado nessas situações. Na pandemia foi a mesma coisa, né? Então, eu acho que de certa forma a gente fica tão tomado pelos acontecimentos vendidos e apresentados pela mídia, influenciadores também, né? As redes sociais. Hoje em dia todo mundo tem uma situação, todo mundo é expert em geopolítica, que o sentimento que a gente tem é de que amanhã o mundo vai acabar, estamos perdidos, o que é que vai acontecer com meus investimentos, enfim. Mas a perspectiva que eu vou trazer para vocês é um pouco diferente. Na verdade, vendo como uma oportunidade, né? Obviamente que nós aqui da Roy não estamos felizes com a situação que está acontecendo lá fora, até porque não existe preço para a saúde, para a vida, mas nesses cenários, digamos assim, de caos, como obviamente não tem nada que possamos fazer, né? A gente pode aproveitar, né, esses momentos de caos, de digamos assim, desespero nos mercados financeiros para poder estar fazendo novos investimentos, novos aportes, reforçando algumas posições. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, de maneira bem objetiva e clara. Esses acontecimentos vão afetar sim o bolso dos investidores, o bolso das famílias, tanto porque do ponto de vista dos investimentos eles acabam gerando uma desvalorização exacerbada no curto prazo, e do ponto de vista do consumidor, né, das famílias, através da alta da inflação. E aí a gente tem alguns pontos para poder estar colocando, né? Expectativa de aumento no preço do barril de petróleo, como já passou nos $100, né, do dia de hoje. A gente tem expectativa também do aumento do preço do trigo e do milho, que acaba sendo refletido no pão que você compra, na carne também que você compra, afinal de contas, os animais são alimentados por essas commodities, faz parte da dieta deles ali, da ração das empresas, enfim, encarecimento também do gás. Então, de certa forma, vai ser um efeito inflacionário generalizado para todo o globo. E, de novo, né, isso aqui não é culpa de nenhum governo específico, é mais algo que está acontecendo, uma externalidade negativa que acaba afetando a vida dos brasileiros, dos europeus, dos americanos, dos asiáticos, do globo como um todo. Então, essa, digamos assim, acho que é a parte mais difícil, até porque o mundo ainda está se recuperando de uma pandemia, as cadeias de suprimento ainda estão sofrendo com os gargalos, né? E acaba também afetando negativamente as empresas, já que a inflação também é ruim para elas, porque aumenta o custo de produção. Mas do ponto de vista dos investimentos, seja na renda fixa ou na renda variável, a gente tem algumas oportunidades. Começando pela renda fixa, né? Esses momentos de caos, né, de desespero, fazem com que a aversão, digamos assim, ao risco, né, aumente, fazendo com que ocorram estresses na curva de juros, né? Então hoje mesmo a gente já viu alguns títulos do Tesouro Brasileiro tendo um aumento aí na taxa oferecida de 0,10%.
Consequentemente, a gente vê também um aumento da oferta de juros, né, de taxas mais atrativas pelos bancos privados, empresas, enfim. Então, para quem quer investir, gosta de investir em renda fixa, né, os próximos dias, digamos assim, turbulência, de caos, podem ser sim uma boa oportunidade de estar pegando taxas ainda mais atrativas. Com relação aos ativos de risco, esses daí talvez sejam o que passam por mais dores no curtíssimo prazo. Porque, como eu falei agora há pouco, em cenários como esse a gente tem uma aversão a risco. Então, digamos assim, é um investidor buscando vender, se desfazer daqueles investimentos, daqueles ativos mais arriscados, que têm mais oscilações, para se proteger das incertezas futuras, seja com a Terceira Guerra Mundial, um aumento exacerbado da inflação, enfim. Mas se você tem um horizonte de longo prazo, se você tem uma boa assessoria, um bom acompanhamento financeiro, investimento, você provavelmente vai saber ou já deve ter ouvido que esses momentos, digamos assim, de turbulência, quando os canhões, né, estão estourando, são os melhores para a gente fazer a acumulação de capital pensando no longo prazo. Porque é como se o mercado financeiro estivesse fazendo uma liquidação, né, dos ativos e aí você consegue fazer investimentos em boas empresas, de novo, pensando no longo prazo, com preços muito mais atrativos do que em um cenário de calmaria. É por isso que os investidores, de maneira geral, dizem que esses são os períodos que a gente consegue obter aquela oportunidade, né, de estar multiplicando o capital por algumas vezes. Então é isso, pessoal. Gostaria de agradecer aí o tempo de vocês, pedir também ajuda e suporte. Se vocês não seguem ainda a ROI, segue aqui, ativa o sininho, dá o like, vai também nas nossas redes sociais, dá essa força para mais vídeos, mais conteúdo como isso. Se você não conta com nenhum tipo de assessoria ou às vezes se sente meio largado assim pelo seu gerente ou pelo seu assessor de investimentos, saiba que a ROI está aqui por você, pelo previsto e pelo imprevisto. Sempre ajudando, auxiliando nossos clientes de maneira embasada, fundamentada e com alto grau de assertividade. E aproveitando, nesse cenário é de suma importância que você tenha uma carteira diversificada, justamente para lhe proteger dos imprevistos como esse, ou pelo menos minimizar as suas perdas e aumentar, otimizar os seus ganhos no longo prazo. Então vou deixar aqui uma recomendação que vocês assistam o vídeo aqui de diversificação de carteira e para mais conteúdos, né, tem aí o canal da ROI.